Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Lima e dessa vez eu vou fazer esse vídeo apresentando um livro muito interessante que é o livro do jornalista Eduardo Vasco, O Povo Esquecido, uma história de genocídio e resistência no Donbás. Donbás, para quem não sabe, são as regiões de Donetsk e Lugansk, que são aquelas duas regiões que se autoproclamaram como república após o golpe de Estado promovido pelos Estados Unidos na Ucrânia em 2014. E essas duas repúblicas passaram a lutar com armas contra o regime de Kiev, que mais tarde foi ali, que mais tarde foi ali o motivo, né, para ajudar essas 2 repúblicas, esse foi o motivo, da Rússia em ter entrado, nesse confronto, já que ali em Donetsk e Lugansk estavam a população, de minoria russa dentro da Ucrânia, tá. Eles são ucranianos, mas eles são, mais próximos culturalmente à Rússia. Eles ficaram durante 8 anos ali recebendo apoio, indireto da Rússia, até que a Rússia resolveu entrar, em 2022 diretamente no confronto dessa guerra que começou em 2014, tá? Não se engane aí por esses jornalistas mau caráter que querem desinformar dizendo que a guerra começou em 2022. A guerra não começou em 2022, começou em 2014. Esse livro aqui trata disso, tá, pessoal? Só um adendo aqui engraçado, né? Eu faço um vídeo desempacotando, né? Aí o que que acontece? Eu comprei 2 livros lá nessa editora, do essa editora aqui é do Partido da Causa Operária, tá, do PCO, e o jornalista Eduardo Vasco, ele não está mais no PCO, mas quando ele foi, fazer essa reportagem, ele ainda estava no PCO, tá, só, um esclarecimento aqui. E também a coisa engraçada é que eu costumo fazer um vi um tipo de vídeo que é o desempacotando, né, eu pego um pacote, aí eu abro aqui, né, só que o que que acontece, eu comprei 2 livros no PCO, infelizmente estavam com problema lá na editora, que esses livros atrasaram muito, né. E esse livro aqui eu achei que eu já não ia ter mais, porque o Eduardo Vasco saiu do PCO e tudo mais, né. Aí o que que aconteceu, eu imaginei que o livro fosse do grupo do grupo H, né, da Palestina. Aí eu comecei a fazer todo o vídeo aqui de toda aquela introdução. Olha, chegou o livro do Grupo H, a reportagem que o Rui Costa Pimenta foi fazer lá, entrevistando o líder do Grupo H no Catar, tá? Fez toda a coisa. Quando eu abri, não era o livro do Grupo H, era o livro do Donbás. Então, gravei o vídeo à toa. Mas eu espero aí, pessoal, que daqui a pouco chegue o livro do Grupo H, né? Para eu finalmente fazer esse vídeo que eu estava planejando fazer hoje, né. Mas é que, como eu tô com 2 vídeos lá atravancados lá devido a problemas com a edição do PCO, acabou que o livro que eu pedi primeiro, olha, vejam só, chegou primeiro. Eu já achava que esse livro aqui já não era mais do PCO, sei lá, achava que tinha algum problema em relação ao direito autoral, eu imaginei um monte de coisa, mas não, o livro ainda está sendo, vendido. Até que ele falou que essa edição estava esgotada, por isso que demorou tanto a eles publicarem. Mas vamos parar de enrolar. Está aqui o livro, como vocês podem ver, ó, a Ucrânia, e aqui é a região do Donbás, tá? Aqui está só Donbás, tá? Mas é a região de Donetsk, que aqui é um pouquinho mais embaixo, Lugansk fica aqui em cima. Atualmente, pessoal, a região de Lugansk já foi quase totalmente libertada ali pela Rússia, tá? E vai estar fazendo parte do da Federação Russa, tá? Lembrando depois dos referendos ali que ocorreram nessas e em outras regiões ali para fazerem parte da Rússia. Só que ali em Donetsk a batalha continua feroz. Deu para ver que o exército ucraniano ele se preparou muito mais, fez muito mais linhas de defesa em Donetsk do que em Lugansk, né? É até paradoxo porque a região de Lugansk, por exemplo, é a região em que a Ucrânia ocupava mais terras ali, vamos dizer assim, da República, né? Se você ocupava no sentido de dando legitimidade à República de Lugansk, era onde o exército ucraniano estava ali, tinha mais território, né? E acabou tinha menos territórios em Donetsk. Acabou que foi mais fácil tomar Lugansk do que
tomar Donetsk, já que Donetsk as batalhas continuam até hoje, tá? E ali, se eu não me engano, falta pouquíssima coisa, ou quase nenhuma vila ali de Lugansk para ser tomada, né? Praticamente tomaram o, o, todo o oblast, né? Toda a região. Então tá aqui, né? Vamos ler aqui o prefácio, né, do Rui Costa Pimenta, que é o líder lá do partido. Então vamos ver aqui o que ele diz. Diz aqui, ó, obrigado, Adriana, ao Ernesto, à militância do PCO e a todos aqueles que contribuíram com a campanha Causa Operária na Rússia. Se não fosse por vocês, este livro jamais poderia ter sido escrito. Ao K, a Tati, a Sasha, ao Grenada e a todos os amigos que fizemos na Rússia por toda a ajuda que nos deram. A Sasha Cavalcante, a Sônia Scala Padalino, pelas traduções do russo e italiano. A Rafael por ter me aguentado por quase 3 meses. A direção do Partido da Causa Operária pela confiança. Está aqui, agradecimentos dele. E outra coisa, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre isso, esse jornalista Eduardo Vasco. Ele está sendo, ele tá sendo perseguido, tá? Ele está num novo jornal agora, ele saiu do PCO, ele está num jornal chamado Clandestino, que tem que publica no Instagram, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, ele tá recebendo várias ligações aí, e várias mensagens de WhatsApp aí com um português horrível, né? E que querendo marcar encontro com ele, se dizendo, né, de uma agência russa, tal, que ele já verificou que faz parte ali de grupos ucranianos no Brasil que estão perseguindo ele. Então, eu vou deixar até no card aqui ah, esse, esse, esse vídeo para você entender melhor o que está acontecendo, tá? Mas vamos aqui ao prefácio do Rui Costa Pimenta sobre o livro. Uma das questões chaves da guerra em andamento na Ucrânia é a informação. Não é um caso isolado. Em quase todas as guerras, em todos os tempos, a informação é uma das frentes principais de batalha. Já os gregos antigos sabiam que a primeira baixa é a verdade, mas nada no passado remoto ou próximo se iguala à atual máquina de propaganda imperialista que adquiriu as características de uma verdadeira operação militar em grande escala. O caso ucraniano é, ademais, um exemplo, ou melhor, uma amostra do que vem por aí, não do passado. A imprensa capitalista mundial, em uma uniformidade que denuncia a orquestração da campanha política, criou uma ficção sobre o que ocorre na Ucrânia, que comanda boa parte da opinião pública em todo o mundo. Segundo esta peça de ficção política repetida por milhares de jornais e blogs na internet, pela TV e pelo rádio, Vladimir Putin, apoiado apenas no seu interesse pessoal, estaria em busca de conquistas como meio de criar um novo império russo para se tornar uma versão dos czares rediviva no século XXI. A Ucrânia, nestas fábulas, seria um país em busca da democracia, da liberdade e do progresso, mas o novo czar de todas as Rússias não podia permitir tais esperanças e, como um gênio do mal, sem qualquer provocação, decidiu ocupar o país vizinho, ao custo de incalculáveis vítimas civis, destruição e sofrimento. Ato contínuo, as TVs e a imprensa digital e imprensa de todo o mundo passaram a mostrar cenas de destruição de cidades, a anunciar a morte de milhares de pessoas, preferivelmente mulheres e crianças, e a mostrar cenas de evacuação das cidades diante dos olhos lacrimejantes de uma população atordoada. Realidade, porém, era totalmente diferente. A realidade, porém, era totalmente diferente. O primeiro princípio do ilusionismo propagandístico é isolar uma fatia dos acontecimentos na sequência de fatos que levaram àquela situação. Na mitologia criada pela máquina de propaganda, os acontecimentos em geral não têm antecedentes. Não há relação de causa e efeito, apenas considerações morais abstratas desvinculadas do tempo e do espaço. A exploração e a opressão são o trabalho de décadas, não raro de séculos. Quando os conservadores se referem ao terror da Revolução Francesa, mostram-no como um acontecimento isolado, como um raio em céu azul. Anos, décadas e séculos de sofrimento que precederam os acontecimentos são riscados da história.
Nem mesmo os antecedentes imediatos são colocados em evidência: a traição do rei Luís XVIII, a política pérfida dos aristocratas, o massacre do povo de Paris pelas forças de Lafayette em Vincennes, etc. A guerra na Ucrânia também tem uma história, e essa história é a chave dos acontecimentos. É na Ucrânia, originalmente, que se forma a civilização russa. Kiev é o centro dessa cultura. O centro de gravidade do país, no entanto, se desloca com o tempo para Moscou, inicialmente, e para São Petersburgo, posteriormente. Com a Revolução de 1917, a qual tem uma etapa ucraniana claramente delimitada, a região vem a se tornar parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no seu interior, transforma-se em uma das repúblicas soviéticas. Quando esta entra em colapso, a burocracia stalinista, cooptada pelo imperialismo, procura desmantelar a antiga união de países para enfraquecer a Rússia. Isso aqui vai gerar uma grande polêmica, né? Burocracia stalinista, mas essa burocracia não era justamente que renegava Stalin, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. A Ucrânia torna-se independente em 1991. Forma-se a Comunidade dos Estados Independentes, uma federação com a maioria das antigas repúblicas soviéticas. A pressão e as manobras do imperialismo faz com que ela se retire desta federação. Em 2005, a partir de uma campanha contra a corrupção, o governo eleito de Viktor Yanukovych é destituído na famosa Revolução Laranja, orquestrada pelo imperialismo e que leva a uma nova eleição com a vitória do candidato neoliberal do imperialismo, Viktor Yushchenko. 4 anos depois, o imperialismo não consegue impedir a vitória de Yanukovych em 2010. Diante da negativa do governo em se submeter aos ditames da União Europeia, o imperialismo organiza um novo golpe de Estado, utilizando novamente o pretexto da corrupção. No período entre a Revolução Laranja e a derrubada do governo em 2014, a OTAN financiou e treinou várias organizações paramilitares a partir de grupos de extrema-direita abertamente nazi. Estes grupos foram os que realizaram o golpe de Estado de 2014, sob a cobertura de um aparente movimento de protesto. Derrubado o governo eleito, o novo governo, apoiado sobre a direita fascista e os generais a serviço do imperialismo e com grande participação de grupos paramilitares, proibiu a língua russa e começou a perseguir a ampla minoria russa, o que levou a uma insurreição no leste do país, na região de Donbás, duramente reprimida pelas forças armadas ucranianas. Em Odessa, cidade portuária do sul, manifestantes sindicais e da esquerda que protestavam contra o golpe foram atacados pela extrema-direita, que os sitiou na sede geral dos sindicatos, onde vários foram queimados vivos e os que tentaram escapar brutalmente agredidos ou assassinados. As organizações nazi paramilitares chegaram muito perto de assumir diretamente o controle do governo, sendo impedidas por manobras políticas do imperialismo que temia um acirramento descontrolado da situação. As milícias nazis, no entanto, não foram liquidadas, mas continuaram a atuar sob os auspícios do governo e do comando das Forças Armadas. O golpe deu lugar a um novo regime político na Ucrânia, que, se não se tornou diretamente fascista, é um regime ditatorial apoiado sobre organizações fascistas. Isso aqui eu já não gostei, essa frase aqui, não. É um regime fascista. Não é um regime fascista. Não sei por que ele não está querendo chamar ah, de regime fascista, né? Ó, com o advento da invasão russa, os grupos fascistas foram integrados nas Forças Armadas com acesso ao armamento pesado mais amplo e maior liberdade de ação. Seus líderes integrantes foram elevados à categoria de heróis nacionais. Há quem tenha a ousadia de contestar que tenha ocorrido um golpe de Estado na Ucrânia em 2014, patrocinado pelo imperialismo. Lembramos a famosa e amplamente divulgada gravação da conversa entre a então subsecretária dos Estados Unidos, Victor Nuland, e o embaixador norte-americano naquele país, onde ela afirma que escolheu o novo presidente ucraniano. O golpe tinha como objetivo político, além dos interesses econômicos do imperialismo norte-americano e europeu, avançar o cerco militar à Rússia.
Com a eleição de Vladimir Zelensky, um comediante de televisão sem quaisquer ligações profundas com a política local, o imperialismo encontrou o homem ideal para a operação antirrussa. Pessoal, aqui ele dá um salto grande no tempo, tá? E ele acaba pulando o governo do Poroshenko, tá? Só para deixar claro para o pessoal entender. O primeiro governo que ele falou que a Nuland escolheu é aquele governo do Viktor Yanukovych, crítico, e Oleg Tyanybok. Oleg Tyanybok era nada mais nada menos que o líder do partido nazi ucraniano. Você digita aí Oleg espaço Tyanybok, tá? É um nome difícil de escrever, mas acredito que o Google vai corrigir assim o que você estiver falando de errado. Oleg com H no final, espaço Tyanybok, vai aparecer para você aí, que é um dos três que entraram ali no poder, escolhidos por essa secretária dos Estados Unidos, tá? Depois houve aquelas, entre aspas, eleições, né? Porque claramente eleições controladas pelo imperialismo, que colocaram no poder o Poroshenko, que continuou ali o massacre da população do Donbás, continuado depois pelo, eh, pelo Zelensky, tá? E daí agora vamos falar do Zelensky aqui. Com a eleição de Vladimir Zelensky, um comediante de televisão sem quaisquer ligações profundas com a política local, o imperialismo encontrou o homem ideal para a operação antirrussa. Após o desmantelamento da antiga União Soviética, a liquidação da Rússia como país tornou-se um dos objetivos políticos-chave do imperialismo em escala mundial. A própria agressividade do imperialismo levou à reorganização do país como uma potência política e militar. Os russos não se podem dar ao luxo de abandonar sua posição militar sob a pena de desaparecimento. O governo russo hesitou durante 8 anos em tomar uma atitude mais firme diante do crescente armamento da Ucrânia pelo imperialismo, buscando apenas preservar os russos do leste do país, que haviam se declarado secessionistas, como nos falidos acordos de Minsk, os quais o imperialismo nunca respeitou. A operação militar, no entanto, tornou-se inevitável quando o governo ucraniano declarou a sua intenção de filiar-se à OTAN, Organização Militar do Imperialismo. Se a intervenção militar não ocorresse aí, qualquer iniciativa posterior à entrada dos ucranianos na OTAN, pelas próprias regras da organização, levaria a uma guerra contra o conjunto de países imperialistas europeus e norte-americano e seus associados. O caráter defensivo da iniciativa russa é inegável. Somente a cegueira política ou o cinismo mais extremo podem negá-lo. Ainda assim, há os que querem fazer crer que é preciso apoiar a Ucrânia, ou seja, a OTAN, contra a Rússia, em nome seja do direito internacional, o mais desprezível pano de chão jurídico em existência no mundo hoje, seja em nome de uma autodeterminação de um país ocupado pelo imperialismo. Antes de concluir, é preciso uma nota marginal sobre a posição de boa parte da esquerda mundial, inclusive aquela que se diz revolucionária. A folha de parreira de sua crescente subordinação política e ideológica ao imperialismo é a tese absurda do imperialismo russo. Um país que vive de exportações de matérias-primas, que teria ingressado no clube dos países imperialistas, formado há mais de um século e cujo status foi mantido mediante duas monstruosas guerras mundiais, sem nenhuma crise internacional que qualquer observador pudesse notar. Esta concepção de imperialismo nada mais é que uma versão reformista e cretina das relações mundiais. Em escala infinitesimal, esta esquerda repete a política da social-democracia em relação ao imperialismo durante a Primeira Guerra Mundial. Os acontecimentos de um ano de guerra mostraram claramente que estamos assistindo a uma guerra do imperialismo contra a Rússia, travada com o sangue e a economia do povo ucraniano, dirigido por um fantoche. Ao final, a disjuntiva da guerra é clara: ou a vitória russa e o enfraquecimento do imperialismo e do capital em geral, está incluído incluído o artificialíssimo capitalismo russo e chinês. Eu não entendi o que ele quis dizer com artificialismo, né? Ou a vitória do imperialismo com o seu fortalecimento e, consequentemente, um alívio temporário à crise mortal que acomete o capitalismo mundial.
O livro que introduzimos ao leitor apresenta, com testemunho em primeira mão, um aspecto da crise. Esperamos que contribua para combater a máquina de mentiras e falsificações da imprensa imperialista e seus lacaios em nosso país. Rui Costa Pimenta, julho de 2023, tá? Esse foi o prefácio do Rui Costa Pimenta. Vou ler agora a parte de trás do livro. Ó. O livro, escrito por Eduardo Vasco, é um retrato fiel da situação da guerra na Ucrânia. Põe em relevo o sofrimento do povo do Donbás. Esse povo esquecido, que luta há anos pela sua independência sob o bombardeio e o massacre promovidos pelos nazistas ucranianos. Vasco reproduz na sua obra as impressões deixadas em primeira mão pelo contato com a população civil, os militares e os locais em que a guerra se desenrola ainda hoje. É um relato fundamental para todo aquele que para todo aquele que queira entender quais são as verdadeiras causas do conflito e o que de fato está acontecendo na Rússia e no Donbás. Tá aí, pessoal, um livrão em todos os sentidos, tá? Para você que quer entender a guerra lá no Donbás, tá? Tá bom, obrigado a você que assistiu até aqui. E lembrando, se você acha esse canal importante como uma fonte de informação, temos o QR Code aí na sua tela, né? Ó, eu sempre erro, né? Tá lá, tá. QR Code aí na sua tela. Temos também o endereço do Pix aí embaixo na descrição. Se você acha meu canal importante, lembre-se que ele não pode ser monetizado devido a esses assuntos sensíveis que eu trato aqui. Então, a única maneira de eu conseguir uma renda com o canal é através da sua ajuda. Então, curta, compartilhe, mas principalmente comente e, é claro, se possível, doe qualquer quantia para o canal. Até a próxima!